Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 31 ao capítulo 33, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 31, nós falamos um pouco ontem, sobre ser inútil confiar no Egito, Ontem nós começamos a falar no capítulo 30 sobre isso, sobre esse alerta de Deus. E ele continua no capítulo 31. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros, cavaleiros, que dependem da força do exército humano, em vez de olhar para o Senhor. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade e não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não um Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito, Então, nós podemos ver que a própria palavra diz lá em Salmos 20 que uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós ousamos confiar no Deus que fez os céus e a terra. Salmos 20, versículo 7, Então, aqui é mais um alerta. Olha, o carro, o cavalo, toda a potência do Egito, quem são eles diante do Senhor dos Exércitos? Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão. Aqueles que ajudam, aqueles que são ajudados, todos cairão, morrerão juntos. Quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos, nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade e passará sobre ela e a salvará. Os israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os seus ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espada de homens. A espada de Deus os ferirá. Entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor. E os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião e cujas chamas ardem em Jerusalém, Então, o capítulo 30 e o capítulo 31 nos fala que é inútil confiarmos na força humana, não é? Por mais forte que o homem seja, majestoso seja o seu império, Nós podemos ver que fortes impérios, potências mundiais ruíram, E então nós vamos ver aqui que devemos ficar atento aonde é que colocamos a nossa confiança, Confiar naquilo que vemos, isso é transitório. 2 Coríntios 4:18, Fala que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que é palpável, ele é transitório, que a gente deve focar naquilo que é eterno, Porque a palavra diz que nós não devemos viver pelo que vemos, não viver por vistas, mas pelaquilo que nós podemos ter a nossa fé fundamentada, 2 Coríntios 5. E aí, o livramento final de Israel, que está no capítulo 32. Vejam aí, vem o rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade. Como o riacho no deserto, a sombra de uma grande pedra em terra seca. Então, todos os que têm olhos verão a verdade, e todos os que têm ouvidos ouvirão, até os que iam depressa
terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas de caráter não serão desrespeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam mal, praticam perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor, negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas. Mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso, né? Então não adianta você dizer com a sua boca, eu sou generoso, se você não pratica a generosidade, né? E permanece firme, ou seja, pratica e vive nessa generosidade, ou seja, permanece firme dia após dia, né? Não se abala com aquilo que os outros fazem, né? Porque às vezes a gente faz uma generosidade, né? E a gente acha não vale a pena ser generoso. Olha como este mundo está terrível. Não, a Bíblia diz que os generosos planejam fazer o que é generoso e permanece firme nessa generosidade, né? Ouçam, mulheres negligentes, presta atenção, vocês são tão arrogantes, em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosas ficarão apavoradas, suas plantações de frutas nada produzirão, e não haverá colheita, tremerão mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância, arranque suas lindas roupas e vistam de pano de saco, ou seja, chamam as mulheres ao arrependimento, né? Batam no peito em lamento pelas suas belas propriedades, pelas suas videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e matos, e seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade, sempre agitada, ficará vazia. Não é novidade essa profecia, ela já foi declarada anteriormente, né? E aí ele fala, jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão na fortaleza e nas torres de vigia, até que, por fim, o Espírito será derramado dos céus sobre vós. Então o deserto tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego, confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos, as cidades sejam arrasadas e o povo será abençoado onde quer que semeie, terão colheitas fartas, e seu gado e seu jumento pastarão livremente, né? E agora, por último, o capítulo 33, que é a respeito da Assíria, né? Então, nós vamos ver que aqui nós temos um ênfase à prática da justiça, né? O temor ao Senhor. Olha só, que aflição espera você, assírios, que destrói os outros, mas nunca foram destruídos. Traem os outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos, e quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos por ti, ser nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve a tua voz. Quando se levanta, as nações fogem, como os campos são despojados por largatas e gafanhoto, assim o exército assírio será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação da sua justiça e retidão. Ele será firme, seu firme alicerce, e lhe proverá farto suprimento de salvação.
Sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o seu tesouro, né? E aí nós vamos ver, agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público. Seus embaixadores de paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas. Quebram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunha. Não tem respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. As planícies de Saron agora é um deserto. Bazã e Carmelo foram saqueadas. O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei. Agora mostrarei meu poder e a minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortado e lançado no fogo. Prestem atenção ao que fiz, nações distantes. Vocês que são próximas, reconheçam o meu poder. Os pecaminosos de Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com este fogo consumidor? E quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meio desonesto, os que mantêm afastado o suborno e os que dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para a sua tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza e terão provisão de alimento e não lhe faltará água, né? Então vale a pena. Olha só o que diz o versículo 21, o Senhor será nosso poderoso, será como um lago de rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante, nosso rei, e ele nos livrará. Né? Que coisa maravilhosa é confiar no Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e declaramos, sabe, com toda a nossa certeza, com a nossa confiança em Ti, que Tu és, sim, a nossa segurança e o nosso refúgio. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.